Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula prática. Na aula de hoje eu vou te ensinar 10 sistemas, 10 sites que vão te ajudar a encontrar bens do devedor. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se é a sua primeira vez assistindo uma aula prática, já vai aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para que você possa ser notificado, sobre as próximas aulas práticas. Nessa aula eu vou procurar te ensinar aquilo que não se aprende na faculdade, aquilo que efetivamente a gente só se aprende no dia a dia, no campo de batalha, lá na busca de bens da execução. Se você, assim como a maioria, não teve a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade, aqui nessas aulas práticas eu quero que seja a sua residência jurídica, onde você vai aprender como tudo acontece, tá bom? É muito importante que você fique sempre aqui comigo para que a gente possa estar junto, aprendendo na prática, vendo tudo o que acontece no dia a dia. Bom, eu quero que você fique de olho todas as vezes aqui durante a nossa aula que eu falar a palavra, as palavras, alerta prático. O que isso significa? Significa que eu quero que você redobre a sua atenção, que você chegue mais perto do computador, porque eu vou te passar um conhecimento totalmente prático, um conhecimento que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá bom? Eu não sei se é a sua primeira vez aqui nessas aulas práticas que eu realizo toda quinta-feira, 10h30 da manhã. Se for a sua primeira vez, eu quero te dizer que aqui carinhosamente a gente te chama de novato, de novata. Se você for um novato ou uma novata, escreve aí nos comentários, sou novata, para que eu possa te saudar, tá bom? Agora, se você está sempre aqui comigo, se você toda quinta-feira, 10h30 da manhã, já está acostumado a vir participar das minhas aulas práticas, você é um veterano, você é uma veterana, escreve aí para mim, sou um veterano, sou uma veterana, para eu poder te mandar aquele grande abraço, tá bom? Olha, se você é um novato, talvez você não saiba, os veteranos já sabem que eu tenho como propósito de vida o compartilhamento do conhecimento. Eu acordo todos os dias pensando como que eu vou fazer para poder compartilhar com as pessoas que estão à minha volta, nesse mundão que é a internet, o conhecimento prático, o conhecimento teórico que a vida me deu. Como que eu vou compartilhar os meus erros para que você não erre mais? Como que eu vou compartilhar aquilo que está dando certo comigo para que dê certo com você? E hoje eu estou aqui para isso, para compartilhar o conhecimento. Eu quero pedir para que você me ajude a expandir esse meu propósito, fazer com que esse meu propósito alcance mais e mais pessoas. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente compartilhando essa aula. Logo aqui embaixo vai ter uma setinha para o lado. Se você fechar o chat, você consegue ver essa setinha para o lado, que você consegue compartilhar. Manda essa live aí para um grupo de WhatsApp, manda essa live para amigos que são advogados e que vão poder aproveitar esse conteúdo, tá bom? Professor, por que a gente deve falar sobre execução? Hoje nós vamos falar sobre sites que te ajudam a encontrar patrimônio do devedor, ou seja, te ajudam a ter sucesso na execução. Por que falar sobre execução? Meu amigo, primeiro porque a execução coloca dinheiro no seu bolso. O sucesso na execução, você conseguir receber, está diretamente ligado ao resultado financeiro do seu trabalho como advogado. E por quê? Porque se o cliente recebe, você recebe. Se o cliente recebe, ele fica satisfeito, ele te indica para outros clientes, ele volta para você com outro trabalho. Eu costumo dizer que quem entrega resultado não precisa correr atrás de cliente. Já o contrário é verdadeiro. Se você tem 10 clientes, mas não consegue entregar resultado para nenhum deles, você vai ter 10 clientes insatisfeitos. Se você tem 2 clientes e você entrega resultado para pelo menos um deles, metade do seu trabalho você trouxe resultado para o seu cliente. Então é muito importante que você se preocupe. Eu vou te mostrar hoje que entregar resultado na execução depende sim do conhecimento do profissional da advocacia. Não depende muitas vezes do juiz, não depende muitas vezes do poder judiciário. É óbvio que eu não estou falando aqui que às vezes o judiciário não pode ser fundamental. É óbvio que eu estou falando aqui que às vezes é fundamental o despacho de um juiz. Mas você vai ver comigo hoje 10 possibilidades de você encontrar patrimônio do devedor que só depende do seu conhecimento. Ou seja, entregar resultado para o cliente depende daquilo que você conhece, tá bom? Outro ponto que é importante, que me leva a falar tanto da execução, é porque na execução está a essência, a razão de existir da justiça. Por quê? Porque ninguém entra com uma ação para poder conseguir uma sentença e fazer com que a sentença vire um quadro lá na parede.
Não. O que as pessoas querem quando elas te procuram aí no seu escritório é que você entregue efetivamente o resultado. Se ela quer um dano moral, ela não quer uma sentença que reconheça o dano moral. Ela quer o dinheiro daquele dano moral na conta dela. Então você precisa saber como entregar para o seu cliente o que ele foi buscar na justiça, o que ele foi buscar no seu escritório. E olha, meus amigos, eu acredito que a justiça perde a finalidade, ela perde a razão de existir quando ela não dá resultado para quem a procura, tá bom? Mas ó, para poder saber como dar resultado, é preciso demais que você tenha um método de atuação. Você tem um método de atuação? Não sei se você já reparou, mas para tudo na vida a gente cria, desenvolve ou pega um método de uma pessoa. Certamente para estudar para a prova da OAB, você teve um método. Você comprou livros, você organizou seus dias de estudo, ou no mínimo você estudou bastante durante a faculdade já pensando lá na prova da OAB. Era o seu método de estudo. Muito provavelmente você tem um método para organizar as coisas do seu escritório. Como é que você não perde prazo? Como que você atende cliente? Como que você cobra honorários? Tudo você tem o seu método. E eu te pergunto, por que não ter um método na execução? Por que a execução, que é aquilo que dá resultado para os seus clientes, você simplesmente vai desprezar e não vai ter um método? Olha, e é essa provocação que eu quero começar te fazendo. Você tem um método, uma estratégia para atuar na execução? Você sabe qual que é a postura, qual que é a atitude mais comum do credor na execução? É o que eu vejo há mais de 20 anos trabalhando como juiz de direito. A atitude mais comum é não ter uma estratégia, simplesmente saiu a sentença, começa a pedir o cumprimento dessa sentença, vamos ver o que dá. O cliente procura com um cheque, com uma nota promissória, começa a executar esse cheque, essa nota para ver o que dá. E aí o advogado, o credor, costuma apenas se valer dos sistemas tradicionais de busca na execução. O famoso Sisbajude, Renajude, Infojude, e acha que isso vai ser suficiente. Ele acaba delegando o sucesso da execução dele 100% para as mãos do juiz. E geralmente quem tem esse tipo de atitude comum, quem age na execução dessa forma comum que eu acabei de falar, acaba tendo o resultado comum. Qual que é o resultado mais comum? Frustração. Entra com a execução, gasta com custa, gasta com honorários e não recebe. Consegue a sentença, batalha na execução, lá no cumprimento de sentença, mas não recebe. Frustração. Mas, meus amigos, eu quero dizer que as coisas não precisam ser assim, tá bom? Eu tenho lutado no meu dia a dia, quem me acompanha vê, que eu tenho lutado por uma justiça efetiva, uma justiça que dê resultado, que efetivamente funcione, que consiga entregar para o credor o direito que ele veio buscar no judiciário. Eu nunca vi sentido em uma pessoa procurar advogado, procurar o judiciário, pagar as custas, pagar honorários, e esperar 3, 4, 5 anos por uma sentença, depois esperar mais 3, 4, 5 anos para chegar no final e ela não levar aquilo que ela foi buscar. Eu nunca vi resultado e é por isso que eu tenho buscado e procurado e lutado por uma justiça muito mais efetiva. E para isso, meus amigos, eu entendi que é preciso ter um método. Eu acabei desenvolvendo um método, uma forma de fazer com que a sua execução alcance muito mais resultado. Esse método, não sei se você conhece, eu chamo ele de PPCR. É a abreviação de 4 palavras que simbolizam as atitudes, a estratégia, o pilar que você tem que cuidar na sua execução, tá bom? Deixa eu falar rapidamente sobre isso, porque é fundamental para você poder entender a nossa aula de hoje. Uma estratégia que seja perfeita de atuação na execução passa por 4 grandes pilares, 4 grandes atitudes. É o método PPCR. A primeira atitude é a prevenção. Você, como advogado, tem que conhecer vários métodos de prevenção do calote, para evitar que o seu cliente lá na frente tome o calote. A nossa lei é cheia de estratégias de prevenção. Posso mencionar aqui, averbação premonitória, hipoteca judicial, todas as formas de garantias contratuais quando o cliente está lá fechando um negócio. Várias outras ferramentas vão prever que lá no futuro o seu cliente tome o calote. Professor, mas o cliente me procurou
ele já tinha tomado o calote. Então talvez você não vai conseguir se valer nesse caso das estratégias de prevenção. Mas aí você tem que ter muito bem afinada, muito bem apurada as suas estratégias de procura, de perseguição dos bens do devedor. E aí que entra o conhecimento das mais variadas ferramentas que existem. Aí que entra o conhecimento dos mais variados sites de busca de bens que existem hoje. Você não pode ficar fadado ao tradicional Sisbajude, Renajude e Infojude. Se você só usa esses sistemas, daqui a pouco você vai ter que levantar a mão para o céu e pedir para que Deus te ajude, porque você não vai conseguir encontrar patrimônio do devedor. Hoje nós vamos trabalhar esse pilar. Eu vou fortalecer aqui com você os seus mecanismos de busca. E o que é melhor, busca sem precisar da ajuda do juiz. De sites que você entra aí no seu escritório e consegue descobrir se o devedor tem bens ou não. Tudo bem, mas não são só esses dois pilares, como eu te disse, são 4 pilares. O terceiro é o pilar da coerção. Você precisa aprender a utilizar as ferramentas de pressão, de coerção, que a lei disponibiliza para que você pressione o devedor a pagar o débito. Claro que eu estou falando de pressão no sentido lícito, né? Usar ferramentas como, por exemplo, o protesto da sentença, a inscrição do devedor no Serasa, no SPC, as medidas atípicas de coerção, como, por exemplo, a apreensão de CNH, de passaporte, proibição de frequentar determinados lugares. A lei, ela dá várias ferramentas de coerção. Você precisa saber usar. E o último pilar, talvez um dos mais importantes, são os pilares da recuperação e da responsabilização. O que é isso, professor? Olha, todas as vezes que você não conseguiu prevenir o calote, todas as vezes que você procurou, mas não encontrou bens do devedor, todas as vezes que você está usando mecanismos de coerção, mas não está funcionando, é hora de você começar a recuperar o patrimônio que já foi desviado pelo devedor. Muitas vezes ele frauda a execução, ele frauda credores, ele desvia o patrimônio para uma pessoa jurídica, ele coloca os bens no nome de um laranja. Tudo isso tem solução na nossa lei. São os mecanismos de recuperação. E ao lado existem os mecanismos de responsabilização. Você responsabilizar um terceiro, aquele que não está sendo executado, por uma dívida do devedor. Ah, isso na legislação, professor? Uma série de mecanismos de responsabilização. Talvez a mais conhecida seja a desconsideração da personalidade jurídica, quando, por exemplo, o devedor é a empresa, mas você consegue responsabilizar o patrimônio do sócio. Mas não é só essa, né? Existe a ação declaratória de simulação, onde você consegue penhorar um bem, ainda que ele esteja no nome de terceiro. São mecanismos, vários mecanismos e estratégias de recuperação. Hoje, como eu já te disse, nós vamos aprofundar no pilar da procura, da perseguição de bens do devedor. Eu vou te mostrar 10 sites que você pode se utilizar para procurar bens do devedor sem precisar da ajuda do juiz. Vamos lá? Vamos lá, aqui está a nossa lista de 1 a 10 e eu vou começar pelo primeiro sistema, pelo primeiro site que você pode usar fazendo uma pesquisa para ver se você encontra alguma coisa em nome do devedor. Os 2 primeiros são sites, são serviços que você pode se valer para descobrir toda sorte de informação do devedor. Vamos lá, talvez você conheça, talvez você até utilize o sistema, o site chamado SeguroCred. O que é esse sistema SeguroCred? Eu coloquei aqui a capa desse site para você já ir se familiarizando. Ele permite, aliás, ele é um serviço prestado por uma empresa particular que permite você descobrir dados pessoais do devedor e permite com que você faça busca patrimonial. Então você consegue descobrir documentos, endereço, nome do pai, nome da mãe, se é casado, se não é casado. Você consegue descobrir se tem carro, se tem imóvel, se tem empresa, simplesmente utilizando esse serviço. São os dados que você consegue obter do sistema SeguroCred. Como é que você faz para acessar? Aqui no nosso mapa mental, eu coloquei diretamente o site deles. Você clicando aqui nessa setinha, você vai direto para esse site. Então é muito importante que você fique até o final para eu poder te falar a senha desse mapa mental e te falar como é que você vai receber esse mapa, tá bom? Para que você possa já clicar
e se valer do seguro-cred. Que dados que você precisa para poder conseguir alguma informação? Dado básico, nome do devedor. É claro que se você colocar apenas o nome, pode ser que apareçam vários homônimos. Você coloca lá então José da Silva, vai aparecer milhares. Então, quanto mais dados você tiver, mais precisa vai ser a busca que o sistema vai fazer para você, tá bom? Precisa pagar para utilizar esse sistema? Sim, precisa, mas você paga por diligência positiva. O que isso significa? Você paga efetivamente se o sistema encontrar a resposta. E é um valor muito barato e que vale muito a pena. Por que vale muito a pena? Porque você consegue agilizar demais a sua execução. Você vai ver aqui hoje que alguns sistemas que eu vou te ensinar, alguns sites, você vai precisar de mais informações do devedor. E com mais informações do devedor, a busca se aproxima mais e mais do sucesso, tá bom? Você está ouvindo o barulho de um pavão. Eu estou fazendo essa aula em um ambiente externo aqui de um hotel e é onde tem um monte de pavão. Então, se você escutar um barulho de vez em quando, você já sabe o que se trata. Então, vai lá. O primeiro site que você vai se utilizar para encontrar informações pessoais do devedor, para fazer busca patrimonial do devedor, é o seguro-cred. O segundo sistema, muito semelhante ao seguro-cred, chama Cred Localiza. Aqui está a cara dele. Ele também é um serviço prestado por empresa particular que te permite descobrir dados pessoais do devedor, te permite fazer busca patrimonial. Assim como o seguro-cred, esse sistema, o Cred Localiza, te permite descobrir dados de documento, RG, CPF, certidão de casamento, descobrir se o devedor tem carro, se tem imóvel e várias outras informações. Como é que você faz para acessar? Também coloquei aqui para você o linkzinho, você vai clicar aqui nessa setinha quando você estiver com o mapa na mão e vai direto para o site deles. O que você precisa ter em mãos de dado do devedor? Apenas o nome. Mesma coisa, se você usar apenas o nome, talvez você tenha problema com homônimos, né? Então, quanto mais dados você tiver, melhor. Precisa pagar? Sim, mas por diligência positiva também. Se ele não encontrar nada, você não paga nada, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro sistema, o sistema do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que é esse sistema? O que é esse site? Bom, o INPI, ele é uma autarquia federal responsável pelo registro público de marcas, de patentes e de várias outras coisas que a gente vai ver. Essa aqui é a cara do site deles, tá? O INPI é o responsável pelo cadastramento de todos aqueles que possuem direito sobre alguma marca, sobre alguma patente, sobre vários outros pontos que talvez você nunca nem imaginou e eu vou te mostrar hoje. O que você consegue descobrir visitando o site do INPI? Você consegue descobrir se o devedor é titular de algum direito sobre marca, sobre alguma patente, sobre desenhos industriais, sobre programas de computador. E olha que interessante, você consegue descobrir se o devedor tem algum contrato de tecnologia ou de franquia. Isso mesmo, você consegue descobrir se ele é franqueador ou franqueado. Como é que faz para você saber mais? Eu coloquei aqui um link para você saber mais efetivamente sobre o que é possível encontrar lá no INPI. Você vai clicar nessa setinha e essa setinha vai te mostrar o que você encontra mais, tá bom? Como que faz para você acessar o site do INPI? Eu coloquei aqui, nessa nossa setinha, o site, a página principal do site, onde você cai quando você clica aqui ou quando você busca no Google, tá? Mas lá dentro você descobre o que você pode efetivamente pesquisar. Só olhando aqui, eu já consigo te mostrar na página principal. Se você quiser consultar se o devedor é titular de algum direito sobre marca, você vai clicar aqui. Se for patente, é aqui, desenho industrial, indicações geográficas, programas de computador, topografias de circuito integrado, contrato de tecnologia de franquia. Aquilo que você quiser pesquisar, então você já tem aqui várias abas para pesquisar. E eu te digo,
não despreze essas formas de pesquisa. Se você procurar só em marcas e não encontrar, vai para patente, vai para desenho industrial, onde você menos espera, você vai ter sucesso, tá bom? Que dado que você precisa para acessar? Apenas o nome do devedor, sempre tomando cuidado com o homônimo. Pesquisou pelo nome do devedor, apareceu alguma coisa? Vai naqueles 2 primeiros sites, no Seguro Crédito, no Crédito Localiza, para descobrir documentação, para ver se a documentação bate, para ver se você não encontrou alguma marca, algum registro de um homônimo, tá bom? Precisa pagar para usar, fazer essa pesquisa? Não, você não paga nem um centavo. Por quê? Porque é uma autarquia federal, onde você consegue fazer todas as buscas, beleza? Vamos lá então para o nosso quarto site, o nosso quarto sistema que você pode buscar para encontrar patrimônio do devedor. Talvez esse você nunca ouviu falar, que é o SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Como assim, professor? Que diabo que é esse SIGEF? Bom, eu coloquei a tela de início dele aqui, ó. O SIGEF-GEL, ele é um sistema que foi desenvolvido pelo INCRA para quê? Para fazer a gestão fundiária, a gestão das propriedades imobiliárias, das propriedades de terra no Brasil. Tá? Nesse sistema são realizadas toda a certificação de dados referente aos limites dos imóveis rurais, de acordo aqui com a Lei 6.015, né, de 1973. E também são feitas as gestões de contrato de serviço de georreferenciamento com a administração pública. Você sabe que hoje toda a área rural tem que ser georreferenciada, tem que ter bem delimitado os seus limites, as suas confrontações. Então todo o sistema de georreferenciamento fica armazenado nesse sistema aqui, que é o SIGEF do INCRA. Tá bom, professor, mas o que eu consigo descobrir lá? Basicamente, você consegue descobrir se o devedor pediu o georreferenciamento de algum imóvel rural no Brasil. E quando você descobre isso, você vai descobrir a propriedade rural e vai partir para a penhora. Imagine então que o seu devedor, ele comprou um imóvel rural, mas ele não registrou no nome dele. Então se você fizer uma busca nos cartórios de registro de imóveis, você não vai encontrar. Mas ele tem o contrato de compra e venda, fez o georreferenciamento e teve que registrar aqui nesse sistema, no SIGEF, porque é obrigatório. E aí você vai conseguir, pesquisando esse sistema, descobrir que o seu devedor é proprietário de um imóvel rural. E a partir dessas informações, você vai pedir a penhora lá na execução. Como é que você acessa esse sistema? Eu coloquei o link dele aqui, ficou um pouquinho grande o link, mas está tudo bem. Você vai clicar aqui nesse link e vai direto para a página de pesquisa. O que você precisa para fazer a pesquisa? Nome, ou CPF, ou CNPJ, se a gente está falando de uma empresa, tá bom? Precisa pagar? Não, absolutamente nada, R$0. Basta que você entre e que você faça a pesquisa, beleza? Já conhecia o SIGEF? Coloca aí para mim no chat se você já conhecia ou se não, você nunca tinha ouvido falar desse sistema. Vamos para o nosso quinto sistema agora, Portal da Transparência. Meu amigo, esse aqui é um dos sistemas mais efetivos de localização de patrimônio do devedor. O que é o sistema do Portal da Transparência? Bom, o Portal da Transparência, na verdade, não é um só, são vários portais mantidos pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, como uma obrigação legal. A lei obriga que os entes públicos, para poder dar transparência para todo contrato, todo pagamento que ele realiza, ou então a lei obriga que eles coloquem isso em um portal. É como se fosse um grande mural. Então o município fechou um contrato para comprar merenda escolar com o Zé, ele teria antigamente que colocar no mural. Hoje não, ele tem que colocar no portal da transparência. Então o que você consegue descobrir nos portais da transparência? Você consegue descobrir se o devedor tem algum contrato de prestação de serviço, de venda de produto, se ele tem algum crédito para receber com qualquer ente público. Isso mesmo, basta você bater o nome do devedor no portal da transparência e vai aparecer, por exemplo, que ele tem um crédito para receber mês que vem do município lá do interior da Bahia, que você nunca nem imaginava. Tá, mas tudo bem. Como que eu faço para acessar esse portal e fazer a minha procura, a minha busca? Bom, aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque é necessário ingressar no site de cada ente público. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o portal da transparência da União.
Tá aqui, ó, o site dele. Você pode clicar ou você pode clicar nessa setinha para ir direto para o campo de busca de contrato. E aí lá dentro você vai colocar o nome do devedor e ele vai varrer, ver se tem algum contrato, ver se tem algum pagamento. Coloquei aqui dos principais estados, e quando eu falo principal, eu falo no número de habitantes, tá? Não no sentido de que um é mais importante que o outro. Então o portal da Transparência de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, da Bahia e etc. O que eu sempre recomendo? Que você vai no Google e bate lá portal da transparência, município tal, vai aparecer o site e você vai buscar. Eu recomendo que você comece consultando o portal da transparência do município e do estado onde está a sede da empresa devedora ou onde mora o devedor, pessoa física, tá bom? Se você não encontrar nada, aí você vai para os próximos e procura em todos, não despreza. Eu tenho inúmeros casos de alunos que vão encontrar patrimônio do devedor lá no 10º, no 20º site que eles estão procurando, no 20º portal da transparência. Então, não despreze nenhum site para fazer a busca, tá bom? E assim que você encontrar, o que você faz? Você imprime tudo aquilo que você encontrar, junta na sua execução, pede para o juiz fazer o termo de penhora e comunicar ao poder público. Imagine então que você encontrou lá um contrato onde o seu devedor tem que prestar serviço de transporte escolar para o município tal e por isso ele recebe uma remuneração. Bom, encontrado isso, você vai imprimir ou vai salvar no seu computador, vai juntar na sua execução, vai informar para o juiz que o seu devedor tem esse crédito futuro, vai pedir para que o juiz faça lá um termo, um auto de penhora e oficie para o órgão público para que ele não pague o devedor, para que ele deposite as prestações futuras aonde? Na sua execução, tá bom? Olha lá o pavão gritando, toda vez que você escutar esse grito aí, é um pavão, depois eu vou ver se eu consigo filmar ele para te mostrar, tá bom? Então você já sabe que o portal da transparência você tem várias chances de encontrar patrimônio do devedor. O que você precisa para poder efetivamente fazer a sua busca? Simplesmente o nome do devedor. Precisa pagar, professor? Não, não precisa pagar. É um serviço público, então ele é 100% gratuito, tá bom? Vamos para o nosso sexto site, nosso sexto sistema que eu quero te ensinar hoje. Vamos lá. Talvez esse você já conheça, talvez não. É o famoso portal Rede Sim. O que é o portal Rede Sim, professor? Eu coloquei aqui a tela de início dele. É um serviço do governo federal que cadastra todas as empresas do Brasil, que mantém lá, ó, quem são os sócios, qual é o capital social, qual é a data de abertura, a data de encerramento, todos os dados sobre uma empresa está lá no portal da Rede Sim. O que você consegue descobrir por lá? Ele é muito importante para várias coisas, tá? Mas lá você consegue descobrir se o devedor é sócio de alguma empresa, você consegue descobrir se a empresa devedora pertence a algum grupo econômico para você poder responsabilizar outras empresas pelo pagamento do débito contraído por uma empresa do grupo. Você consegue descobrir se uma determinada empresa tem filiais. Isso é muito importante, meus amigos, porque às vezes a penhora vai ser sobre os bens da filial, mesmo quando a dívida é da matriz, ou o contrário, a dívida é de uma filial e você vai penhorar bens da matriz. E o portal Rede Sim consegue fazer com que você descubra tudo isso. Como que você acessa? Coloquei o atalho, está aqui na nossa tela, é só clicar na setinha e ir para o atalho. O que você precisa, que dado que você precisa para acessar? Simplesmente o nome da empresa, tá? Ou o nome de fantasia. Então eu só sei que o nome da empresa é Bar do Zé. Você coloca Bar do Zé lá, muito provavelmente vão aparecer vários, né? Não vai aparecer só um, mas aí você já consegue ir fazendo um filtro. Se você tiver o CNPJ, você já coloca, que daí você consegue descobrir o quadro societário, o objeto social, você consegue tudo sobre a empresa no portal da Rede Sim. Precisa pagar? Não. Por quê? Porque é um serviço do governo federal, tá bom? Agora esse barulho que vocês estão escutando é do cara que está limpando a piscina aqui, ele está arrastando um carrinho. Espero que não atrapalhe a gente e que não estrague o áudio da nossa aula, tá bom? Agora você já sabe que
que o portal RedeSim, um sistema, um serviço gratuito do governo federal, te permite descobrir várias coisas. Então, se você descobre que o seu devedor ele é sócio de uma empresa que você não está executando, o que você pode pedir? A penhora das cotas sociais. Essa cota social tem um valor, inclusive você vai descobrir o valor dessa cota, não o valor atualizado, mas o valor colocado no contrato social, olhando lá no RedeSim. Então, se são 3 sócios, por exemplo, e o capital social é de 300 mil, muito provavelmente, isso não é regra, muito provavelmente o seu devedor vai ter 100 mil reais lá como capital social dessa empresa. E olha, se você pede a penhora de cota social de uma empresa, o devedor no mínimo já vai se movimentar, já vai te procurar para fazer um acordo para resolver o processo. Então é muito importante tomar conhecimento desses dados. Se você descobre então, por exemplo, que a empresa devedora, aquela que você está executando, que não tem nada no nome dela, ela tem uma filial, o que você vai fazer? Vai pegar o número do CNPJ da filial e lá na sua execução vai pedir para o juiz fazer a procura no Sisbajude pelo CNPJ da filial. Por quê? Porque o STJ já decidiu que a filial, ela responde, o patrimônio da filial responde pelas dívidas da matriz e o contrário também, ainda que uma delas não tenha participado da execução, tá bom? Não tem nenhum problema, você já pede diretamente na sua execução, beleza? Vamos para o próximo sistema, 7º sistema, o sistema da ANAC, o CNPA. O que é isso, professor? Bom, esse sistema é um serviço da ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, que permite descobrir se o devedor é proprietário de aeronave, tá bom? É isso que você consegue descobrir lá, se o seu devedor tem ou não tem a aeronave registrada no nome dele. Isso é muito válido para empresas, às vezes grandes empresas têm a aeronave registrada no nome e você já consegue descobrir isso sem precisar da ajuda do juiz. Você consegue descobrir isso simplesmente fazendo essa busca nesse portal que eu estou te ensinando. Como é que você faz para acessar? Tá aqui o link, ó. Clicou na setinha, você já vai cair direto aqui nessa página onde você vai fazer a busca. E você já está vendo que dado que você precisa, aqui você precisa do CPF ou do CNPJ. Mas, professor, eu não tenho CPF ou CNPJ. Bom, então você vai voltar para os 2 primeiros sistemas de busca que eu te ensinei, que é o Seguro Crédito, o Crédito Localiza, e lá você vai descobrir o CPF ou o CNPJ do seu devedor. Precisa pagar? Não, é um sistema da ANAC, né, a Agência Nacional da Aviação Civil, e ele é 100% gratuito. Você pode acessar e fazer essa pesquisa sem precisar da ajuda do juiz, tá bom? Vamos lá, 8º sistema que eu quero te ensinar hoje, o famoso SENSEC. Um sistema muito importante, é um serviço, tá, que é mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, tá? O conglomerado de todos os notários do Brasil, tem lá o Colégio Notarial do Brasil, e eles criaram esse sistema para poder gerenciar o banco de dados com informação sobre testamentos, sobre procurações, sobre escrituras públicas de qualquer natureza que sejam lavradas nos cartórios do Brasil. Hoje, o que você consegue descobrir lá hoje, tá? Esse sistema vai evoluir. Vai ser possível no futuro você descobrir qualquer tipo de escritura que o devedor lavrou em qualquer cartório do Brasil. Então vamos imaginar que o seu devedor fez uma escritura de compra e venda num cartório no interior do Amazonas. Hoje você só consegue descobrir isso ou com a ajuda do juiz ou indo lá no cartório, descobrindo qual é o cartório, diligenciando no cartório. No futuro, o SENSEC vai te permitir fazer essa pesquisa online. Hoje, o que você consegue descobrir? Você consegue descobrir, por exemplo, se o seu devedor é herdeiro em algum inventário extrajudicial, se o seu devedor lavrou alguma escritura de separação. Então ele fez lá uma escritura de separação extrajudicial e lá ficou acertado que o carro tal, metade ia ser para ele, metade para a mulher. Que o terreno tal, metade ia ser para ele, metade ia ser para a mulher. Pronto, bingo, você já localizou o patrimônio dele. Você já pode pegar essa escritura, juntar na sua execução e efetivamente pedir a penhora, ainda que parcial, ainda que da metade, tá bom? Então você consegue também descobrir se o devedor é beneficiário em algum testamento. Isso é muito importante. Você já pode penhorar esse crédito futuro do devedor. Fez a pesquisa, descobriu que ele está lá figurando como beneficiário em um testamento, você já pode fazer essa penhora na sua execução. Obviamente, quando a pessoa que fez o testamento vier a óbito,
aquele bem já está penhorado e aquele bem vai garantir o pagamento da sua execução. Mas na prática o que mais funciona é você localizar a escritura de inventário e escritura de separação, tá bom? Como é que você faz para acessar? Coloquei o link aqui, é só você ir nessa setinha. Que dados que você precisa ter para poder acessar? O nome do devedor. É preciso pagar? Sim, porque como é um serviço prestado pelo Colégio dos Notários, você paga lá uma pequena taxa e você consegue fazer essa consulta, tá? Vale muito a pena, meus amigos, vale muito a pena usar o Sensec. Ele pode te resolver em muitos casos. Vamos para o 9º sistema de busca. Esse aqui, ó, eu não me canso de ensinar. Esse aqui é um dos que mais traz resultado na prática. O que é a busca nos portais dos tribunais? Nada mais é, meus amigos, e eu fiz uma aula completa sobre isso, tá? Recomendo que você procure no YouTube, pode bater meu nome, coloca lá a busca no site dos tribunais, a busca por crédito do devedor, você vai encontrar. O que é esse sistema? Na verdade, todo tribunal de justiça, todo tribunal do trabalho, todo tribunal federal tem que manter um site onde você consegue consultar a existência de ações. O que você consegue descobrir então fazendo a busca no portal dos tribunais? Se o seu devedor, por exemplo, está cobrando um débito de uma outra pessoa. Então imagina, ele deve para o seu cliente lá 100 mil reais. Mas você pesquisando no Tribunal de Justiça de São Paulo, você descobre que ele tem uma ação onde ele pede uma indenização para um terceiro, para uma outra empresa, de 200 mil reais. Olha, esse crédito dele é perfeitamente penhorável. Ou você descobre, por exemplo, que ele tem uma ação de uso capião, onde ele pretende ser declarado dono de um determinado imóvel. Esse direito de ação dele é penhorável, você pode penhorar na sua execução. E aí, depois você tem todo o trâmite para você efetivamente se subrrogar no direito dele, então você pode se tornar credor no lugar dele na outra ação, ou você pode se tornar o autor da ação lá de uso capião, por exemplo. Então, essa busca é uma das mais efetivas. Como que você acessa? Você tem que entrar no site de cada um dos tribunais e ir lá no campo de consulta processual. Que dados que você precisa? Nome do devedor. Se você tiver o CPF, o CNPJ, melhor ainda, porque daí a busca já elimina homônimo. Encontrou algum processo? Mergulha dentro dele. Você, como advogado, como advogada, tem direito de consultar qualquer processo, ainda que você não tenha procuração. Isso está lá no Estatuto da OAB. Então, você encontrou um processo? Mergulha dentro dele. Descobriu que o seu devedor está buscando um direito nesse processo? Junta a cópia integral na sua execução, pede para o juiz lavrar já o auto de penhora daquele direito, e aí o juiz vai informar lá na ação do seu devedor, lá no processo onde o seu devedor está efetivamente tentando receber algum crédito, tá? E você precisa pagar? Obviamente que não. Você faz consulta gratuita no site de todos os tribunais. Isso que eu quero que você compreenda. Põe aí o estagiário para entrar em um por um. E ó, eu fiz uma aula completa sobre esse ponto. Ó, uma aula de mais de 1 hora te explicando como é que você faz isso na prática. O que eu queria te mostrar que é possível você se valer dos portais dos tribunais. Se você está desprezando essa fonte de busca, muito provavelmente você está deixando dinheiro na mesa, tá bom? Vamos lá para o nosso 10º sistema, e é o sistema do registradores, o famoso SAEC. Olha, esse sistema aqui, ele é fantástico, ele é muito bom. Se você não conhece, hoje você vai conhecer. O que é esse sistema, então? Na verdade, o portal Registradores criou esse sistema, que é um sistema eletrônico mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, que é uma associação sem fins lucrativos. Esse, meus amigos, esse operador nacional, ele foi criado pela Lei Federal 13.456, recente de 2017, e ele tem por finalidade implementar e operar o que eu já te ensinei e que eu sempre falo, que é o SIREI, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis no país. Hoje, os magistrados conseguem acessar esse SIREI, mas, através do caminho que eu vou te dar aqui, você também consegue acessar, sem precisar da ajuda do juiz. As atribuições, a estrutura,
desse agente regulador, né, do ONR, foram regulamentadas por um provimento do CNJ, que está aqui, ó, o número 109 de 2020. Se você quiser efetivamente consultar, é só você jogar no Google que vai aparecer. O que você consegue descobrir usando esse sistema? Você consegue descobrir se o devedor é proprietário de imóvel no país. Simples assim. Você não precisa mais sair batendo de porta em porta, em cartório em cartório. Você não precisa contratar um correspondente para ir lá no cartório do fim do mundo para descobrir se o devedor tem algum imóvel lá. Você simplesmente consegue entrar nesse sistema e fazer a busca. Mas atenção, alguns estados não estão ainda integrados no sistema. Eu coloquei aqui no mapa, ó, esses estados que estão aqui, ó, em cinza, eles não estão integrados ao sistema. Tá? Agora você consegue efetivamente fazer a busca em todos esses demais estados aqui que eu estou te mostrando, tá bom? Então você já sabe, mas fazendo navegando no site, você já vai entender. Ele é altamente, facilmente compreensível. O que você precisa? Que dado que você precisa para que a sua busca seja efetiva? Você precisa do CPF ou do CNPJ. Professor, é preciso pagar? Sim, é preciso, mas não é caro, tá? Cerca de R$10,80 a busca em um cartório. Você pode selecionar lá para ele buscar todos os cartórios do estado. Olha, dependendo do valor da sua execução, vale muito, mas muito a pena, porque você consegue descobrir patrimônio imobiliário do devedor. Penhorando um bem imóvel, acabou, está garantida, a coisa fica muito mais fácil para você. Esse sistema, então, registradores, o SAEC é um sistema fundamental para você, tá bom? Meu amigo, o que eu quero que você faça? Esses são os únicos sites, são os únicos sistemas? Absolutamente não. Eu trouxe 10 para nossa aula não ficar sem fim, para ela não ficar infinita, mas existem vários outros sistemas. Lembra que eu comecei te falando que você precisa de um método e que nesse método você precisa fortalecer muito o segundo pilar, que é o pilar da procura, da perseguição de bens? Hoje eu te dei aqui, ó, 10 ferramentas, talvez você já conhecia algumas, talvez você já conhecia todas, mas o principal é usar, é colocar em prática todas essas ferramentas. Por que, meus amigos, que isso é muito importante? Porque com a nova regra de prescrição, a nova regra da prescrição intercorrente, ficou mais importante você saber penhorar logo um patrimônio do devedor. Eu não sei se você está por dentro, mas teve uma alteração legislativa agora, em 2021, onde a prescrição do seu crédito, do crédito que você está executando em nome do seu cliente, vai acontecer muito mais rapidamente se você não encontrar patrimônio do devedor. Então, basicamente é assim, se você não encontrou na primeira busca, já começa a correr o prazo para o seu processo ir para o arquivo. E uma vez arquivado, começa a correr o prazo da prescrição. Meus amigos, não brinquem com a prescrição. Eu tenho visto créditos milionários sendo considerados prescritos simplesmente porque o advogado não sabe como nem onde buscar patrimônio do devedor. Hoje você teve aí efetivamente um pouco mais de ingrediente para sua procura. Quanto mais você conhecer, mais sucesso você vai ter. Bom, nosso mapa mental. Eu vou disponibilizar esse mapa agora, no fim da nossa aula, lá no canal do Telegram. Se você ainda não está no canal do Telegram, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ir para o meu canal do Telegram. É 100% gratuito e você vai usar a senha sucesso para você conseguir abrir esse mapa. A hora que você clicar nele, ele é um PDF, vai pedir a senha, você vai colocar sucesso, tudo minúsculo, e você vai conseguir abrir o mapa. Por que sucesso, meu amigo? Porque, como eu disse no começo da nossa aula, estudar sobre execução te traz dinheiro no bolso, te traz mais clientes, te traz resultado. Advogado que dá resultado traz confiança para o cliente. Cliente que confia no advogado traz mais clientes. E tudo isso redunda o quê? Em sucesso para a sua vida profissional, tá bom? Hoje eu não vou conseguir responder as dúvidas de você que está assistindo essa aula. Como é que você vai fazer? Você vai me mandar por direct no Instagram.
tá? Hoje, as 10 primeiras dúvidas sobre o conteúdo dessa aula que chegar no meu direct no Instagram, eu vou responder em vídeo. As demais eu vou respondendo ao longo do dia, tá bom? Eu espero que você tenha entendido como é importante você participar dessas nossas aulas de quinta-feira, das nossas aulas práticas. Então, eu deixo aqui para você o convite para toda quinta-feira, 10h30 da manhã, você entrar ao vivo comigo. Eu não sei se você sabe, sábado, 10h30 da manhã, eu também entro ao vivo, mas aí é com um convidado, aí às vezes é para responder as suas dúvidas ao vivo, então já marca aí no seu celular, toda quinta e sábado, 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o Zé. Meus amigos, eu luto por uma justiça mais efetiva, eu torço para que esse conhecimento que eu te passei hoje faça com que você tenha mais resultado nos seus processos, para que o seu cliente saia mais satisfeito, para que a justiça seja vista cada vez mais como um sistema que dá resultado. É isso aí, fica com Deus e até a nossa próxima aula prática. Um abraço.